Vamos lá começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde àqueles que estão aqui encarnados e também aos muitos desencarnados que aqui estão, também eles para ouvirem o tema que nós hoje aqui vamos apresentar, que servirá de reflexão para todos nós. Cumprimento também todos aqueles que nos assistem ou assistirão através das redes sociais, embora haja sempre vantagem, como é sabido, àqueles que vêm à Casa Espírita, porque enquanto estamos a ouvir a palestra, nós sabemos que a equipa espiritual da casa vai passando junto de cada um de nós, vai-nos curando, vai-nos tratando, problemas de ordem física, problemas de ordem psicológica, de ordem espiritual, coisas até que nós nem sabemos que temos, mas eles vão efetivamente fazendo esse trabalho, o que é muito benéfico. Portanto, há todas as vantagens e mais algumas em vir-se à Casa Espírita, para além de depois termos o passe que não beneficiam as pessoas que nos acompanham online, como é evidente. E, como habitualmente, não por ritual, mas antes de qualquer trabalho na Casa Espírita, nós iniciamos com uma prece. E eu hoje, é a segunda vez que faço isto, porque tive aquela intuição, digamos assim, para nos ler para todos nós um recado da Joana de Ângeles. E abri ao calhas e saiu-me uma coisa que eu acho muito interessante. Porque nesta fase que o mundo está a atravessar, em que nós sabemos que há pessoas a morrer de fome, há pessoas que não têm medicamentos e com tantas necessidades, e eu abri e calhou-me isto. Portanto, quem quiser cerrar os olhos, porque isto vai servir de prece de abertura, e quem necessitar de cerrar os olhos para se concentrar melhor naquilo que vai ouvir, poderá fazê-lo. Os que estiverem à vontade podem estar de olhos abertos. E diz assim: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isso. Estenda a mão a alguém caído. Diz uma palavra cortês a alguém. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faz sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Se realmente, como veem, não é preciso gastarmos dinheiro, não é preciso fazermos grandes coisas para ajudarmos quem está ao nosso redor. Basta fazermos aquilo que nós efetivamente temos dito tanta vez. Dar um abraço a alguém que não tenha ninguém, dar um sorriso para alguém que está triste. Pode entrar, Inês. Basta qualquer atitude de alguém que necessite. Não é preciso apenas bens materiais. Todos nós necessitamos dos bens espirituais, dos bens morais. E esses não custam dinheiro, custam apenas boa vontade e, por vezes, algum do nosso tempo. Pronto, então foi o recado que a Joana de Ângeles nos deixou e que eu acho que é um recado que nós podemos pôr a mão na consciência e verificar se efetivamente não podemos fazer isto que ela nos sugere e assim ajudarmos algumas pessoas. Ora, então vamos lá iniciar o nosso tema de hoje, que é emoções, como lidar com elas. Emoções, toda a gente sabe o que é, toda a gente as sente e não há ninguém que não tenha sentido alguma emoção, boa ou menos boa. Mas, de qualquer forma, vamos também ver qual é o significado etimológico da palavra emoção. Então, emoções são as respostas aos movimentos que se fazem no nosso interior a partir de um estímulo.
E eu vou experimentar com os óculos, porque isto, a idade não perdoa e às vezes tenho que os tirar, outras tenho que os pôr, é assim. Portanto, são respostas àquilo que acontece dentro de nós. Consoante aquilo que nós sentimos, aquilo que se passa, ou na nossa vida ou no nosso interior, assim são as emoções que nós sentimos. Um estímulo, o que é que pode ser? Uma ideia, um sentimento, um pensamento, uma análise, uma visão, uma percepção, um sentido, uma impressão. Tudo isto move o nosso organismo. Portanto, tudo isto são estímulos. Qualquer ideia que nós tenhamos, qualquer um pensamento, um sentimento, como se vê aqui, tudo isto mexe connosco, como nós costumamos dizer. Tudo move o nosso organismo, tudo mexe connosco. A palavra emoção significa movimento para fora. E vamos lá decompor a palavra emoção para vermos como é. Emoção significa exterior. Moção, movimento, portanto, é um movimento para fora, um movimento para o exterior. E é engraçado que eu ainda não me tinha debruçado sobre a decomposição da palavra para ver o sentido que ela própria encerra. A emoção tem raízes biológicas e psicológicas. Do ponto de vista biológico, toda a emoção corresponde a uma produção neuroquímica que atua nos sistemas do nosso organismo. Portanto, as emoções que nós sentimos correspondem realmente a uma produção que se dá no nosso cérebro. É uma produção neuroquímica. Pode ser agressividade, de medo, de raiva, de tristeza, mas também pode ser de alegria, de dever, de amor. Portanto, consoante aquilo que nós sentimos, assim temos esta produção no nosso organismo, esta produção neuroquímica. Cada uma delas ativa circuitos cerebrais em áreas diferentes. É engraçado que quando se começou a descobrir todas as funções do cérebro, verificou-se que no hemisfério direito tem-se tem uma determinada finalidade, o esquerdo tem outra finalidade, e depois cada parte de cada hemisfério está destinada a determinadas ações nossas ou sentimentos. Uma é da fala, a outra é o do andar, é o dos sentimentos, enfim, está ali tudo compartimentado. Isto que parece uma noz, se vocês abrirem uma noz e inteira, assemelha-se muito a um cérebro, não é? Cada uma tem o seu compartimentozinho que está feito numa perfeição que Deus realmente não se engana e não se enganou quando fez o cérebro dos seres vivos, porque não é só o cérebro humano, é o cérebro de todos os seres vivos. Apesar de assistirmos atualmente a um renascimento da busca espiritual, nós verificamos que neste momento há uma grande busca de tudo que seja espiritual. Até determinada altura ligava-se mais à parte material da vida. Neste momento está efetivamente a fazer-se uma grande busca a nível espiritual. Portanto, fazer-se um renascimento, assistirmos a um renascimento da busca espiritual para encararmos as nossas dores e emoções, a sociedade atual ainda realiza uma fuga em si mesmo. Tenta anestesiá-las, as emoções, através de antidepressivos, de drogas, de açúcar, de álcool, tabaco, etc. Portanto, nós vamos procurar estas ajudas, entre aspas, que ao fim e ao cabo não ajudam coisa nenhuma, só prejudicam. Ainda há bocado tive uma conversa aqui com uma pessoa que está aqui na assistência acerca do tabaco, em que lhe dei até o exemplo do meu marido, o meu próprio exemplo, da minha filha, do meu genro, etc. Que o tabaco, e só estou agora a frisar o tabaco, que nem consta aqui, porque tive esta conversa e a pessoa tem problemas de saúde, que o tabaco prejudica gravemente, mas vamos ver o álcool, vamos ver o açúcar. Eu, por exemplo, disto que aqui está, drogas nunca experimentei, antidepressivos, fujo deles como do diabo da cruz e às vezes necessito bastante e só mesmo é o último remédio é que os tomo. O álcool também é raro.
Tabaco já deixei há muitos anos. Agora o açúcar ainda é o meu pecado. Ainda é o meu maior pecado neste momento, a nível destas fugas, é o açúcar. E é porque quando estou depressiva, é efetivamente o que me apetece é comer qualquer coisa doce. Também? Pois, então não sou só eu, ainda bem. Pronto, olha, então afinal aqui na assistência há muita gente que sofre do mesmo mal. Mas, diga-se de passagem, entre o ir para as drogas, ou o ir para o álcool, ou assim, antes o açúcar, não é? Que assim só nos prejudicamos a nós. E as pessoas que se viram para o álcool e para as drogas prejudicam-se a si próprias e prejudicam também não só aqueles que vivem com elas, como também todos os que lidam ou os que sofrem as consequências das suas escolhas. As emoções precisam de ser vividas. E aquilo que nós vamos agora apresentar a seguir dá-nos que pensar, porque qual é a nossa tentação? Temos uma emoção má por uma determinada situação que nos fez sofrer, queremos eliminá-la, queremos fugir dela. E agora vamos ver o que é que os psicólogos e os psiquiatras nos dizem a esse respeito. Quanto mais anestesiamos o corpo, mais longe ficamos de nós próprios. Anestesiá-las é uma fuga. Não nos leva ao autoconhecimento, não dilata a consciência, não amplia a percepção de nós mesmos, logo não nos ajuda. Portanto, o fugir, o anestesiar as emoções não nos ajuda. Por exemplo, o luto é um processo natural de tristeza decorrente de uma perda. E todos nós já vivenciámos esta situação. E quando se fala em luto, abrange, num sentido muito lato, todas as perdas. A perda de uma pessoa que amamos, a perda de uma amizade em que confiávamos e que nos falhou, a perda, por exemplo, num divórcio, a perda de um emprego. Tudo isto são perdas. Há imensas coisas que nós perdemos e que nos fazem e que nos dão, de facto, um sentimento de tristeza. Portanto, temos que fazer o luto dessas situações. Agora, aqui é que está aquilo que eu tinha dito. Precisa ser vivenciado profundamente, olhado, encarado e sentido, para não se converter em situações ainda mais penosas. Porque se nós varrermos o lixo para baixo do tapete, em vez de encararmos essa dor, esse luto, essa mágoa, quero uma aguinha. Quero uma aguinha, Inês. Quero uma água. Também achar que é quentinha até ajuda mais, se calhar. Portanto, se nós estivermos a tentar ignorar, a dor não desaparece, ela fica cá e fica recalcada, o que dá origem a situações ainda mais penosas, quer agora, quer a médio, quer a longo prazo. Portanto, dizem os psicólogos e os psiquiatras, que eu vi algumas coisas relacionadas com isto, e alguns até vou apresentar à frente, que nós temos que vivenciar as emoções, temos que vivenciar o luto, temos que, agora a palavra é minha, mastigá-lo, sofrê-lo, aceitá-lo, tentar, de algum modo, superá-lo. Por vezes é fácil, outras vezes é difícil, outras até parece impossível, mas não tentar ignorá-lo. Porque a minha tendência, antes até de conhecer estas coisas, era tentar, não falamos nisso, vamos esquecer para não pensarmos no assunto. Não vamos, isso não vai resolver absolutamente nada. Vamos apenas cristalizar em nós essas mágoas, esse luto, essa dor, e depois nós sabemos o efeito de um cristal. É muito mais duro e mais resistente do que uma coisa mais subtil, não é? A mesma realidade provoca diferentes emoções e diferentes formas de reagir em diferentes pessoas. Ora, nós estamos aqui 20 e tal, perto de 30 pessoas. Eu tenho a certeza que perante a mesma situação, cada um de nós reage da sua própria maneira, que será diferente uns dos outros. Às vezes podem coincidir, não é? Outras vezes não, mas há sempre diferenças na maneira de cada um de nós reagir às mesmas situações. E mais, até a própria pessoa, perante a mesma situação, reage de maneiras diferentes
em diferentes ocasiões. Porque se nós estivermos um bocado em baixo e nos acontecer algo de mal, nós reagimos de uma maneira. Mas se a mesma situação ocorrer numa altura que nós até nos sentimos felizes, está tudo a correr bem na nossa vida, só que surgiu agora aquele imprevisto, nós reagimos de uma maneira diferente, com mais ânimo, com mais esperança, com mais fé. Portanto, tudo não é a realidade em si que causa o problema, é a forma como nós, como cada um de nós, a encara e a aceita ou não. Vamos falar da tristeza. Segundo Marta Medeiros, diz ela, que eu achei muita graça a esta frase, por isso é que a trouxe. Tristeza é o quartinho dos fundos onde nos recolhemos para mexer nos nossos guardados. E é engraçado porque, lá está, quando estamos tristes, queremos estar sozinhos, queremos estar a marinar naquela tristeza, então ela diz que é o quartinho dos fundos, estamos lá escondidinhos, estamos lá sozinhos e vamos mexer nos nossos guardados, quer dizer, nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas situações, e estamos ali. Mas até é bom que estejamos, é bom que sintamos aquela tristeza e depois vamos ver o que é que pode originar a tristeza, mas de qualquer maneira temos que a mastigar, temos que a sentir, temos que a vivenciar e que a ultrapassar. João, põe mais uma cadeira, só a favor. Então, se não encararmos as nossas tristezas, se tentarmos escondê-las, elas acumulam-se na nossa alma e não têm solução. Lá está. Não devemos esconder, porque a tristeza, como vimos, é também uma emoção. E verificamos que não vale a pena estar a esconder as emoções. Não acumulemos escondendo as nossas dores, as nossas tristezas, os sonhos, as ideias, as percepções e as dificuldades. Não vale a pena escondermos estas emoções, porque senão só vamos acumulá-las. Como eu disse há pouco, vamos cristalizá-las, torná-las mais rígidas, mais difíceis de eliminar. Deixemos-nos senti-los, neste caso, estes nossos problemas todos, e evitemos sentimentos de negação. Não neguemos a dor que estamos a sentir, não neguemos a tristeza, não neguemos as emoções. Vivamos-los, aceitemos-los e tentemos conseguir dar-lhe a volta, mas sem as varrer para baixo do tapete, nem irmos lá guardá-lo no quartinho dos fundos, como dizia a Marta Medeiros. Não. Ora, a raiva, o medo, a mágoa, a dor, guardados sem serem vividos, sem serem tratados, eles frisam muito, nas buscas que fiz, eles repetem muito estas afirmações. E eu trouxe-as porque, de algum modo, se eles a repetem, que são os profissionais psicólogos e psiquiatras, é porque devem achar que, pela repetição, calam mais fundo nas pessoas, não é? E então pensei, não, se eles o fazem, eu vou também repeti-las. Guardados sem serem vividos, sem serem tratados e sem serem aceitos, acumulam-se em nós, provocando neuroses. As fobias, as depressões, os pânicos, as angústias, tudo isto são situações de emoções mal geridas, mal tratadas e que ficaram dentro de nós cristalizadas. Pronto, usando a mesma palavra que usei há pouco. É como um rio. Também achei muito engraçada esta comparação. É como um rio. Se o rio flui de forma natural, alimenta as margens e gera vida. Mas se nele colocarmos um obstáculo, ficamos com uma zona de acúmulo, portanto, fica cheia de água, porque tem ali o obstáculo que não deixa a água passar, e ficamos com outra de vazio, gerando enchentes ou secas que matam a vida. Essa história vai fazer sua cabeça explodir. Você já ouviu falar na história de Nikola Tesla? Ele era um trabalhador ferroviário, forte, saudável. Não é isto que eu quero. Então, eu juro que carreguei onde tu disseste. Pois, mas entretanto.
Essa história vai fazer sua cabeça explodir. Você já ouviu falar na história de Nicholas Sisler? Ele era um trabalhador ferroviário, forte, saudável, até que um dia, acidentalmente, após o expediente, ficou preso em um vagão frigorífico. Gritou por horas por ajuda, porém sem sucesso. Até que ele começou a entrar em pânico e escrever frases nas paredes do freezer, como: ai, tô ficando com frio, não posso fazer nada, não sei esperar. Talvez essas sejam as minhas últimas palavras. Então, no dia seguinte, os seus colegas de trabalho me encontraram sem vida e com sinais de hipotermia. Porém, depois de uma investigação, descobriram que o sistema de refrigeração, na verdade, estava desligado e a temperatura interna do freezer variava em torno de 13 graus. Não, ele não morreu de frio, mas do que acreditou. A mente dele criou uma resposta tão poderosa ao seu corpo a ponto de se tornar uma realidade. E quanto mais eu estudo sobre Bíblia e ciência, mais eu percebo o quanto as leis espirituais também estão escritas aqui no nosso cérebro. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 23, 7. Porque assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é. E a ciência chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar fisicamente de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente e faz com frequência. É como se a nossa mente fosse um jardim e tudo que a gente cultiva cresce. Então, se você pensa em medo, rejeição, escassez o tempo todo, o seu cérebro começa a fortalecer essas conexões, respondendo com ansiedade. Já se você planta fé, gratidão, esperança, ele também cria novos caminhos para a paz, para o autocontrole, para a confiança. A Bíblia também fala em 2 Coríntios 5, 7. Ande por fé e não pelo que você vê. E existe um sistema no nosso cérebro chamado RAS, que é o Sistema Ativador Reticular, que filtra o que a gente enxerga no mundo com base naquilo em que a gente acredita e não necessariamente no que é de fato. Ou seja, se você acredita que algo é verdade, o seu cérebro vai buscar provas para refutar aquilo. Já se você acredita que vai fracassar em algo, ele também vai encontrar justificativas para isso. Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. E a ciência também comprova. Palavras de medo, de raiva, ativam o sistema de estresse na nossa mente, que pode gerar até inflamações no nosso corpo. Mas palavras de fé, esperança, ativam o sistema parasimpático, que nos traz calma, cura, equilíbrio. Ou seja, Deus nos criou com tanta sabedoria, né? E cada detalhe do nosso corpo e da nossa mente funcionam em harmonia com os princípios dele. Se você chegou até aqui, se prepare, porque no dia 7... Pronto. Eu achei este vídeo muito interessante porque... Olha, mais uma cadeira. Porque vejam o poder que o pensamento tem sobre aquilo que nos acontece. Ele estava efetivamente no refrigerador, mas que estava desligado. Portanto, a temperatura era 13 graus, que não mata ninguém. É a temperatura no inverno, quando às vezes estão 13 graus, que maravilha, não é? Mas, no entanto, a emoção que ele sentiu, o medo que ele teve foi de tal maneira que gerou no seu cérebro a certeza que ele estava a ficar congelado, digamos assim, e acabou por morrer pensando e a escrever, que eram as suas últimas palavras, tal, quando não foi nada disso. Eu achei muito interessante, só tenho pena de uma coisa. A senhora é brasileira, mas fala tão rápido, que precisava de ser mais pausada para que isto chegasse um bocadinho melhor aos nossos cérebros, para não estarmos ali com aquela pressa toda a acompanhar o vídeo da senhora. Mas pronto, é a maneira dela falar e o que interessa é a mensagem. Portanto, nós temos efetivamente que acompanhar aquilo que ela diz. Achei muito interessante. Quando as emoções fluem de modo natural, vão fazer um movimento na alma. Este movimento vai fazer-nos ter atitudes, o que é positivo, e nos ajuda a ampliar a consciência de nós mesmos. As emoções têm uma função de defesa no nosso organismo. Lá está. Têm uma função de defesa, se as usarmos bem. Se as usarmos mal, acontece como aquele senhor. Acabou por provocar-lhe a morte, porque foi isso que ele gerou, que transmitiu ao cérebro, que o seu corpo estava a falhar, que estava a ficar congelado, e tiveram um efeito contrário. Devemos encarar a tristeza e interrogarmos-nos. Por que estou triste? Para que estou triste? Por vezes é mais importante a pergunta que se faz no para que do que o porquê. O que me move nesta tristeza? O que fiz ou não fiz para a deixar instalar?
Claro que nós, quando estamos tristes, se calhar não temos aquele estado de espírito e aquela acuidade para nos darmos ao trabalho e ter a percepção de fazermos estas interrogações. Mas se o fizermos, às vezes vamos ver que tudo aquilo que nos provocou a tristeza não valia a pena. Com estas interrogações, podemos analisar a situação e tentar encontrar uma solução para ela. Ponderarmos a razão da tristeza, qual é a finalidade dessa tristeza, o que é que nos move, o que é que nos faz andar naquela situação, o que é que fizemos ou o que é que não fizemos e poderíamos ter feito para a deixar instalar. Com estas interrogações, podemos analisá-las a frio, se possível, e então conseguimos assim encontrar uma solução para ela. As emoções podem ser positivas ou negativas, isto toda a gente sabe, não é? As negativas têm causas internas e externas. As internas é a fé e compreensão da situação que ajudam a superá-las. As externas, afinizamos com espíritos mais imperfeitos nos momentos das emoções negativas. E lá está, porque nós sabemos que em todos os momentos da nossa vida nós estamos a sintonizar-nos com o mundo espiritual, consoante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, afinizamos com determinado tipo de espiritualidade. Portanto, afinizamos com espíritos mais imperfeitos nos momentos das emoções negativas. O conhecimento espiritual ajuda-nos a melhorarmos e a trabalhar na nossa evolução íntima. Sentirmos emoções negativas é a ponta do iceberg. Nós sabemos que o iceberg só aparece aquela pontinha, o Titanic que o diga, não é? Mas que por baixo está uma infinidade de camadas de gelo, de milhões de toneladas que não se vêem. Mas nós só vemos a pontinha do iceberg. E as emoções negativas é a mesma coisa, é a pontinha do iceberg. Porque por baixo dessas emoções e dessas tristezas e dessas coisas negativas estão coisas muitíssimo, muitíssimo fortes e perigosas. Há muitas situações que estão por detrás delas, das emoções. Se nos sentirmos humilhados, ignorados, desamados, desrespeitados, desconsiderados, isto já aconteceu a todos nós, pelo menos uma vez ou outra, já todos passámos por isto. A mágoa e a raiva momentânea são emoções complexas, mas naturais. Atenção, falamos aqui em momentânea. Não é ficarmos magoados, nem enraivecidos durante dias, ou durante meses, ou durante anos. Não, no momento estamos magoados com qualquer coisa de menos boa que nos aconteceu, é natural que sintamos mágoa, é natural até que sintamos raiva, mas que seja uma coisa passageira. Portanto, que saibamos lidar com isso por forma a eliminá-las. Quando as negamos, cá vem mais uma vez esta chamada de atenção que eles não descuram. Quando as negamos, elas acumulam-se e podem transformar-se em violência, em agressividade. Cá está. Se deixarmos a raiva, que deve ser momentânea, mas se as deixarmos instalar, pode-se transformar em violência, em agressividade e dar origem àquilo a que tantas vezes assistimos, de pessoas que, por dar cá aquela palha, agridem, quer física, quer psicologicamente, as outras pessoas. E se as deixarmos entranhar em nós, acompanham-nos nesta e em futuras encarnações. É que o problema é esse, é que não só nos acompanham nesta encarnação, como também passam para as futuras encarnações. Não é brinquedo. Os sentimentos negativos são como sementes. Criam raízes e geram outros iguais. Só que e geram complicações durante muito tempo e são um passo para a obsessão. Só que nesta frase que os sentimentos negativos são como sementes que criam raízes e geram outros iguais, há uma boa notícia, é que o mesmo acontece com os sentimentos positivos. Também geram outros positivos e também eles criam sementes, são como sementes, criam raízes e dão origem a outros. Ora, a mágoa que existe em nós é muitas vezes fruto da raiva contida. E é porque se nós tivermos um momento de raiva, daquela raiva momentânea, e que desabafarmos no momento, a coisa passa. Agora, se não formos de desabafar, a raiva fica contida. E fica contida e fica cá
a transformar-se e a aumentar e tudo isso. Portanto, é muitas vezes fruto da raiva contida, do valor não reconhecido, da impossibilidade de controlarmos o outro e de não obtermos aquilo que desejamos. Tudo isto nos provoca mágoa. Achamos que somos o padrão de vida e que os outros devem seguir esse padrão. Nós achamos que nós é que estamos certos e que os outros devem fazer aquilo que nós fazemos porque nós achamos que nós é que estamos corretos e, como tal, todos devem seguir os mesmos passos que nós. Como nos dizia Shakespeare, guardar mágoas é como beber veneno e esperar que o outro morra. E se realmente, se vamos guardar mágoas porque alguém nos magoou, guardar para quê? O outro não vai morrer, quem vai morrer somos nós. Então, o que devemos fazer para lidar com as emoções? Devemos procurar ajuda. E ajuda aonde? Ajuda profissional, isto, atenção, dito por um psiquiatra. Ajuda profissional no centro espírita e junto de amigos. Porque, por vezes, os amigos têm uma função, como dizia a Joana de Ângeles, é curioso, como dizia a Joana de Ângeles, nesta página que eu li, isto é tudo formas de ajudarmos. Os amigos têm estas formas que nós aqui lemos e que ouvimos a Joana de Ângeles dizer-nos, dar-nos este recado, é tudo formas de ajudar e de aliviar as nossas emoções negativas. Devemos autoconhecer-nos. Portanto, agora vamos começar. Então, eu até sublinhei em negrito as palavras que os psiquiatras e os psicólogos nos indicam, nos aconselham para sabermos lidar com as emoções. Autoconhecermos. Fazer a nossa reforma íntima, a transformação moral e espiritual a um nível profundo e não superficial. Esta última, portanto, a transformação superficial, não passa de uma decoração para mostrarmos melhoramento àqueles que nos rodeiam. Não é, na realidade, uma transformação. É mostrarmos aos outros que estamos melhores, que nos transformamos e que estamos melhores. E devemos fazer introspeções. Mais uma que eles nos aconselham, as introspeções. Devemos fazer introspeções pessoais sobre a nossa humildade, o nosso orgulho, a nossa vaidade, olhando com honestidade para dentro de nós próprios. E se somos nós que estamos a fazer esta introspeção pessoal, esta autoanálise, não há como escondermos de nós próprios os defeitos que nós temos. Portanto, temos que pôr a mão na nossa consciência, reconhecê-los, analisá-los e, se tivermos sorte, cabeça e vontade, de os irmos eliminando a esses ditos defeitos. Podemos imaginar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e tantos outros, sem tentarmos copiá-los, porque somos mais imperfeitos. Porque, por vezes, qual é a nossa frustração? Porque olhamos para estas pessoas e vemos assim, eu não estou aqui a fazer nada, eu não consigo ser como aquelas pessoas. Pois não, nós somos mais imperfeitos ainda. Todos somos imperfeitos, mas perfectíveis. Temos todos a capacidade de nos irmos aperfeiçoando, assim nós queiramos, como é evidente. Portanto, não temos que tentar copiar ninguém. Temos é que tentar melhorar-nos a nós próprios. Nós só temos que nos comparar connosco. Compararmos o que somos hoje com aquilo que fomos ontem, tentarmos que amanhã sejamos melhores que hoje. Portanto, a comparação tem que ser feita connosco mesmos, não com os outros. Os outros, ótimo, Chico Xavier, a Madre Teresa, o Gandhi, São Francisco de Assis, etc., já estão num patamar acima de nós, não podemos estar a comparar com eles. Temos que ter esse trabalho, fazer essa comparação, é connosco mesmos. Não podemos padronizar pessoas nem sentimentos. Isto não é um padrão. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um indivíduo. Cada um tem a sua individualidade. E os sentimentos também. Portanto, as pessoas não têm todos os mesmos sentimentos, nem reagem da mesma maneira a esses sentimentos. Devemos aceitar as nossas imperfeições, a nossa zona de sombra, a nossa parte negativa, trabalhando para as melhorar.
aquele cantor, o Rui Veloso, chamava-lhe a nossa parte lunar, não é? A nossa zona lunar, que é aquela zona de sombra, aquela zona que nós até tentamos esconder aos outros, mas todos nós temos, que é a parte menos boa de cada um de nós. Temos a nossa zona de sol, que é uma maravilha, quando estamos bem e quando tentamos mostrar aos outros, é tudo muito bom, tudo muito bonito. Mas depois todos nós temos a nossa zona lunar, todos temos a nossa zona de sombra, todos temos a nossa parte negativa. Mas não conseguimos mudar da noite para o dia sem vivermos as emoções, muitas vezes dolorosas. Temos que passar por esse processo para conseguirmos efetivamente evoluir, e tem que ser aos poucos. Não pode ser, como aqui dizem, e é verdade, não podemos mudar da noite para o dia. É impossível mesmo. Então, mais situações que eles referem e que eu pus em negrito, devemos entender-nos, aceitar-nos e fazer uma análise do que somos e como é a nossa vida. Portanto, passa sempre pelo autoconhecimento, pela autoanálise, pela autocompreensão. E indagar, porquê é que eu sou orgulhoso? Há pessoas que dizem, eu não sou nada orgulhoso. Só essa negativa já é um significado que realmente é muito orgulhoso, nem sequer quer reconhecer que o é. Há uma baixa autoestima por trás do meu orgulho? Há causas noutra existência? Tudo isto é possível. Porquê é que eu sou orgulhoso? Deixa-me cá pensar. Olha, sou orgulhoso porquê? Por isto, por aquilo, por aquilo outro. Pronto. É bom que saibamos analisar o porquê de sermos orgulhosos. E, de facto, muitas vezes as pessoas mais orgulhosas são aquelas que têm uma mais baixa autoestima. E a forma de superarem essa baixa autoestima é serem orgulhosas, mostrarem-se mais até que aquilo que são. E poderão até nem ser causas desta existência, poderá um orgulho que vem, às vezes, de outra existência. A pessoa mete na cabeça, eu na vida passada fui rainha, então agora todos vocês são inferiores a mim, não é? Então eu tenho de ser orgulhosa porque já fui rainha. Isto é um exemplo, mas pode ser por muitíssimas outras razões. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos, aprendemos que existem causas atuais e causas de encarnações anteriores para as nossas aflições. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo e já fez cursos ou tem vindo aqui às palestras, sabe que existem causas atuais, causas desta encarnação e causas de vidas passadas que nós hoje estamos a pagar débitos que cometemos em vidas passadas também. Há o bem e o mal sofrer, e muitas vezes aquilo que consideramos o mal que nos acontece, mas não é que o remédio de que necessitamos para a nossa evolução. Quando eu comecei a estudar Espiritismo, a comparação que o monitor me fazia era comparar com uma criança que tem que tomar um remédio. Aquilo é horrível, sabia mal, que antigamente ainda por cima havia só aqueles xaropes mal saborosos que eram horríveis. E ninguém queria tomar aquilo é horrível. Uma injeção dói que se farta, e às vezes aquelas da B12 e da B6 e da não sei o quê são dolorosíssimas de levar. Eu que digo que já levei dúzias delas. São dolorosas, mas é a tal história. É o remédio de que nós precisamos, aquelas dores, aqueles maus sabores, aquilo tudo, é o que nós precisamos para a nossa melhoria da nossa saúde. E aqui é a mesma coisa. É o que nós necessitamos de passar por aquele mal, que nós consideramos mal, mas que é necessário para a nossa evolução. Então, devemos praticar a humildade. E isto o Chico Xavier falava imensas vezes na humildade. O Divaldo Pereira Franco também. Todos os livros da doutrina espírita falam nisto. Porque, de facto, se uma pessoa for humilde, é logo uma pessoa melhor. Porque a humildade é o oposto daquele orgulho de que falámos atrás. Portanto, devemos praticá-la. Ser humilde é estar bem resolvido consigo próprio. Não preciso de me pôr em bicos de pés, não preciso de me sentir ou de querer mostrar mais que os outros. Ser humilde. Eu tenho o meu papel, cada um de vocês tem o vosso papel. Não precisamos de entrar no campo do outro, não precisamos tirar o lugar a ninguém, nem ninguém é inferior a ninguém. Portanto, a humildade é efetivamente, é muito necessária na nossa vida. Devemos praticar o autoconhecimento. Mais um,
que nos foi dado também ainda pelo mesmo psiquiatra. Devemos praticar o autoconhecimento. É um processo de maturidade. Exige a análise corajosa de nós mesmos, honesta, de expressão emocional, do reconhecimento do que somos verdadeiramente e da forma como estamos. Cá está a tal autoanálise que falámos atrás. A pessoa está a autoanalisar-se, a autoconhecer-se, tem que ser honesta consigo próprio para reconhecer como é efetivamente. É um compromisso connosco mesmos, com mais ninguém. A nossa evolução é um compromisso só connosco. Eu não preciso me comprometer com a minha filha, com a minha neta, com a minha vizinha, a ser melhor ou a proceder de maneira diferente. Tenho que me comprometer comigo mesma. Devemos ter autoamor, que às vezes, se formos a ver, há tantas pessoas que não têm autoamor. Diria até que uma grande percentagem. Também, tudo o que está a negrito é tudo tirado do mesmo psicólogo. Do psicólogo ou psiquiatra, não me recordo. Jesus dizia que o autoamor é a base do amor ao próximo. Porque ele dizia, amai a Deus sobre todas as coisas e aos outros, como a vós mesmos. Ora, se nós não nos amarmos, também não podemos amar o outro. Temos de nos amar para amar os outros. E isto não é uma questão de estarmos a ser egoístas. É uma questão de sermos até bons para os outros. Se não tivermos autoamor, vamos procurar o amor exteriormente, o que acarreta, por vezes, situações dolorosas e decepcionantes. Eu tive uma vez uma senhora num atendimento que me disse que não tenho autoamor nenhum. E, como não tenho autoamor, procuro o amor fora de mim. E eu, quando estava a passar isto a limpo, lembrei-me dela. E ela dizia, procuro o amor fora de mim. Só que depois arranjo um companheiro, ao fim de um tempo, decepcionamos, largamos. Depois tento com outro, ando sempre a procurar. E eu disse, pois, porquê? Porque procura fora de si esse amor. E daí aqui dizemos, se nós procurarmos o amor fora de nós, por vezes passamos por situações dolorosas e decepcionantes. E ela levou como trabalho de casa fazer realmente um processo de aprendizagem a amar-se, de aprender a amar-se. Agora, vamos ouvir aqui esta menina para ver que realmente ela tem um autoamor que é uma maravilha. Ouçam só. Aurora, você é o quê? Eu sou bonita. E? Valiosa, feita, inteligente, obediente, abençoada e próspera. E próspera. Não, mãe, é assim. Linda, maravilhosa, perfeita, inteligente, obediente, abençoada e próspera. Olha, se nós víssemos um adulto a dizer isto, dizíamos assim, olha aquele gajo, é um maluco, é orgulhoso, é assim, é assado. Dito por uma criança que já vai ser, espero que depois seja temperada, não é? Quando crescer. Mas neste momento, ela já está a ter a noção de que é aquilo. E espero que quando chegar à adulta, que depois tenha atos que correspondam àquilo que realmente ela diz. Este vídeo foi-me mandado ali para a minha filhota, eu achei uma piada e a dizer assim, olha que realmente a maior parte das crianças hoje, que infelizmente há crianças com depressões e até há suicídios em jovens e até em crianças. E esta, não, maravilhosa como ela é, com todas estas qualidades, não irá passar por isso. Então, devemos ter autocontrole, mais uma palavra, para regularmos as nossas emoções. Como bem, quase tudo começa por autocontrole, autoconhecimento, autoamor, autoanálise, porque está em nós. E então, aqui também vi este psiquiatra, Fernando Fernandes, dar-nos um conselho que eu achei muito engraçado. Ele aconselha-nos a seguir o AEOU para gerirmos emoções. E eu, quando vi aquilo, pensei assim, o AEOU, estamos a voltar à primeira classe? O quê? Então, ele diz, o A é aceitemos que temos estas emoções. A aceitação das emoções que nós temos vindo a falar. O E, esperemos
Não ajamos impensadamente. Demos tempo ao tempo. O é do esperemos. O I, identifiquemos bem a emoção e a sua intensidade. O O, observemos os nossos pensamentos. E o U, um passo de cada vez. Não queiramos resolver tudo de uma vez. Achei isto tão engraçado, que afinal, este A, E, O, U tem a sua justificação e por alguma razão ele diz, arranjou uma palavra iniciada por cada uma das vogais, não é? E se nós pensarmos e pusermos isto em prática, é uma grande ajuda para gerirmos e controlarmos as nossas emoções. E agora vem uma psicóloga. A psicóloga Gabriela Afonso sugere 3 dicas para a regulação emocional. Primeira, mudarmos a temperatura do corpo e praticarmos exercício intenso. E ela explica que quando estamos com uma emoção negativa, diz ela, agarra numa pedra de gelo e segura-na na mão. Porque a sensação de frio mexe connosco, concentramos o pensamento naquela situação do frio e a emoção esbate-se. E eu achei, é engraçado, olha que realmente... E depois saímos dali e vamos praticar exercício físico, estamos concentrados no exercício físico. E pensei, bom, eles é que sabem, não sou eu, mas nunca tinha ouvido esta. Segunda, acalmarmos-nos através dos 5 sentidos, pensando em coisas prazerosas. Esta já eu tenho feito. Nós temos os 5 sentidos, a vista, o ouvido, o olfato, o tato. Falta-me a quinta, que ajuda dos 5 sentidos. Pronto. Por exemplo, vamos ver uma paisagem bonita, vamos cheirar uma coisa agradável, uma flor que cheire muito bem, vamos ouvir música agradável, vamos tatear, por exemplo, seda ou veludo, que é pelo tato. Eu, por exemplo, cheguei até no curso básico de Espiritismo, eu chegava a dizer, pensem, por exemplo, numa comida, eu como tenho este feito, pensem numa comida doce, pensem num doce muito saboroso e imaginem que estão a comer aquele docinho e que sabe tão bem. Isso tira-nos o foco de alguns problemas e vamos pensar naquelas coisas. E é curioso como vim encontrar a psicóloga a dizer esta parte aqui eu já praticava. Agora a primeira sequer nunca tinha ouvido falar nela. A terceira, portanto, é aceitarmos as dicas, aceitarmos as coisas tal como elas são. Se nós não as aceitarmos, elas não vão mudar por isso. Por isso temos que as aceitar como são. Para quê? Para as podermos solucionar. Se elas tiverem solução. Se não tiverem solução, fazemos como aqui no estudo da quinta-feira foi falado. Não foi, Finha? Se tiver solução, não temos que nos preocupar. Se não tiver solução, também não temos que nos preocupar porque não volta a dar. Essa foi uma que falámos nisso aqui na quinta-feira passada. Portanto, como veem, psiquiatras e psicólogos estão muito empenhados no estudo das emoções, a atribuir-lhes também já uma conotação espiritual, o que não acontecia, porque muitas vezes os cientistas focavam-se no aspecto material das pessoas e até a própria doença e tudo mais, e hoje a Organização Mundial de Saúde, na definição que faz de bem-estar e de saúde, já inclui o bem-estar espiritual, já acrescentou, da meia dúzia de anos para cá, se tanto, que não existia essa inclusão. A doutrina espírita, para além das sugestões atrás referidas, recomenda a prece, a prática do amor ao próximo, o trabalho na melhoria íntima e o fortalecimento da fé em Deus. Portanto, façamos tudo aquilo que o psiquiatra, a psicóloga nos disseram, que nos deram aquelas sugestões. Temos também aqui a sugestão que nos deu logo no início a Joana de Ângeles. E agora temos a doutrina espírita que ainda acrescenta mais estas situações. Agora, vamos ouvir este vídeo que eu devo dizer que, para mim, eu considero que foi dos vídeos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. E esta fala pausado consegue chegar a todos nós e a mensagem que ela tem para dar é tão importante, e é como vou terminar esta exposição, e então vamos todos ouvi-la. Você sente um peso nas costas e no peito que fica difícil de se sentir leve?
então esse conto é para você. Era uma vez, num vilarejo nas montanhas, envolta por colinas e neblinas, havia um jovem chamado Kaito. Ele vivia atormentado pelo medo de perder pessoas, lembranças, sonhos que não se realizaram. O seu coração era um baú fechado, pesado, com os arrependimentos do passado e as incertezas do amanhã. Um dia, se sentindo perdido, ele decidiu subir até o topo da montanha mais alta, onde vivia um velho mestre zen chamado Drudi. Diziam que ele vivia em completo silêncio e que a sua sabedoria era como a água de um lago, clara, calma e profunda. Lá no alto, Kaito encontrou um mestre sentado à beira de um lago tranquilo. Os seus olhos espelhavam a serenidade da água. Mestre, disse Kaito, eu não consigo seguir em frente. Eu carrego tanto dentro de mim e quanto mais me agarro, mais dói. Como eu posso soltar? Rudy sorriu com suavidade e apontou para uma grande pedra ali perto. Disse, leva essa pedra com você até a base da montanha. Kaito obedeceu. Ergueu a rocha sobre os ombros e a descida foi dura. A cada passo, o peso parecia dobrar. O suor escorria, os joelhos dele tremiam e o corpo pedia um descanso, mas ele persistiu, acreditando que devia continuar, afinal, o mestre tinha mandado. Quando chegou na vila, quase desabando de exaustão, ele encontrou o mestre já à sua espera, como se o tempo não o tocasse. Por que você não deixou a pedra pelo caminho? Perguntou o mestre. Porque o senhor me mandou carregar ela, respondeu Kaito ofegante. O mestre sorriu com ternura e disse, mas eu nunca disse por quanto tempo você deveria carregar. Naquele instante, algo dentro de Kaito se partiu, ou talvez se libertou. Ele largou a pedra no chão e junto com ela pareceu deixar uma parte de si, uma parte que já não precisava carregar. O mestre então disse, assim também é com o seu passado, com as suas dores, com seus medos. Você os leva com você não porque é obrigado, mas porque você esqueceu que pode soltar. A dor não é sempre uma sentença, às vezes é apenas um hábito. Naquela noite, Kaito se sentou à beira do rio, observando as águas seguirem o seu caminho, e se lembrou de uma frase que havia lido um dia. No meio do inverno, descobri que havia dentro de mim um verão invencível. Ele compreendeu então que a vida é como um rio. Você não pode agarrá-la, nem segurá-la nos punhos fechados. Ela precisa fluir. E o segredo da leveza não está em controlar o caminho, mas em aprender a soltar. E com um suspiro profundo ele disse ao vento, eu estou pronto para deixar ir. E pela primeira vez, ele sentiu o verdadeiro sabor da liberdade. Você vê, na vida, às vezes o maior sofrimento que a gente carrega não vem do que a vida nos impõe, mas da nossa insistência em segurar o que já deveria ter sido deixado para trás. A dor tem seu tempo, tem o seu lugar, mas o apego é uma escolha silenciosa, quase imperceptível. É quando a gente se acostuma com o peso e confundimos cansaço com identidade. Como se ser forte significasse aguentar tudo. Como se soltar fosse fraqueza. Mas veja, a pedra que você carrega não te define. Ela só revela o quanto você esqueceu que é livre para largar ela. Kaito descobriu que carregar o passado por tempo demais transforma a lembrança em prisão. E que o medo do incerto é um ladrão de presentes. Ele entendeu que o perdão, a si mesmo, aos outros, à vida, começa com um gesto simples, mas poderoso. Soltar. Não se trata de apagar o que passou, mas de não permitir que isso continue ditando quem você é. O rio não volta para buscar o que perdeu, ele segue.
e ao seguir ele se renova. Talvez o seu alto da montanha não seja um lugar físico, mas um instante de silêncio, um encontro com você mesmo. Um momento de honestidade profunda, onde você finalmente percebe o que dói em você está pedindo para ser libertado, não para ser mantido. A verdadeira liberdade não está em não ter feridas, está em não se apegar a elas. Então se pergunte com sinceridade, o que você tem carregado por costume, por medo, por culpa, e que já é a hora de deixar no chão. Porque a leveza, essa que você tanto procura, ela não está lá fora. Ela começa dentro. Quando você escolhe, enfim, soltar. Eu espero que esse conto possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Como veem, todos nós carregamos as nossas pedras e não as largamos e não nos libertamos delas. E essas pedras são precisamente isto que ela acabou de dizer. Culpas do passado, sofrimentos do passado, a nossa dor, a nossa mágoa, tudo aquilo que nos faz sofrer e que nos fez sofrer, nós carregamos connosco. E então são aquelas pedras que nós necessitamos libertar, porque constituem uma prisão para nós. Eu achei realmente este vídeo maravilhoso. E pronto, e com isto termino, e agora é só a bibliografia de que me servi. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Conviver e Melhorar, a revista Verdade e Luz, esta que nós recebemos aqui, que tem sempre matérias fantásticas, de onde fazemos muitas palestras. E agora, pronto, se tiverem alguma pergunta, cumprir religiosamente o prazo. E se tiverem alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que queiram falar, estejam à vontade. Um espetáculo. Hã? Um espetáculo. Um espetáculo? Se é espetáculo, vai alguém ali fora para cobrar bilhetes. Para a ação social, não é para nós, é para a ação social. É glória, o resto do espetáculo é por entrada. É, exatamente. A dificuldade não é em vermos o espetáculo, Juliana, a dificuldade é pormos em prática todos estes conselhos que recebemos. É assim, eu esta palestra já tinha-a preparada, embora incompleta, já há uns meses atrás, mas não estava em condições de a apresentar na altura e agora senti-me mais ou menos equilibrada para conseguir apresentá-la. Mas foi isso, por acaso, foi quando eu comecei a ver os comentários e os conselhos dos psiquiatras e dos psicólogos e aquilo tudo, a palavra também que me veio à ideia foi, epá, que espetáculo. Que realmente as coisas que eles nos dizem, que sem estarmos a pagar a consulta, é irmos ver o que é que eles dizem, ver os vídeos, ver os livros, ver essas coisas, está lá tudo. Está lá tudo. A dificuldade está é nós não pormos em prática. Mas com um esforçozinho, às vezes, a mim acontece muita vez. Às vezes, em momentos mais maus, vou-me agarrar a estas coisas assim, que me ficam na memória e do estudo que tenho feito ao longo destes 18 anos, 18 não, já 19, vou buscar para tentar equilibrar um bocadinho as coisas. Umas vezes consigo, outras não, mas pronto, valem aquelas em que consigo. Alguém tem mais alguma observação? Ou alguma pergunta? Pronto, a ideia é que realmente cada um de nós reflita naquilo que ouviu. E quem quiser voltar a ouvir, vou já, querido. Quem quiser voltar a ouvir, como ela está na internet, eu, por exemplo, faço isso muita vez. Depois vou e até tiro, quando não são palestras minhas, tiro algumas chamadinhas de atenção que me ficaram na memória, ou que eu necessito de voltar a ver e tiro. Diz, querido. Acho que era uma observação que eu fiz na vida. Sim, diz. Que se você quer seguir em frente na vida... Olha, amor, tens que falar mais alto que eu assim não te ouço. Se você quiser seguir em frente na vida, você tem que largar tudo que já sofreu. Se você quer progredir, você tem que aprender a parar de se apegar aos erros. Apegar aos?
Aos deuses. Desapegar dos erros. Aos erros. Não, pronto, temos é que nos desapegar dos erros. É isso que eu falo. Desapegar. Pronto, é quando ele fala baixinho. É assim, como nós vimos aqui, nós devemos tentar, porque ele está precisamente a perguntar se nós nos devemos desapegar dos erros e das dores do passado. Sim, nós devemos fazer os possíveis. Não, ele está afirmando. Pois, ele está a afirmar. Exato, está a afirmar porque foi aquilo que nós aqui estivemos a falar. Devemos, efetivamente, desapegar-nos tanto das nossas dores, das nossas mágoas, das nossas tristezas e dos nossos erros. Tens razão. Quando falas nos erros, tens razão, porque muitas vezes as nossas mágoas são fruto dos erros que nós cometemos. Portanto, também devemos, e disseste muito bem, também nos devemos desapegar desses mesmos erros. Muito bem observado. Vê-se que esteve com atenção e ainda acrescentou, para além disso, mais os erros. Prestar atenção. Só tens que falar um bocadinho mais alto. Lá em casa ninguém ouviu e até eu aqui tive dificuldade em ouvir o que estavas a perguntar. A perguntar, não. Neste caso, a afirmar. Deus. Pronto, olha, se não há mais nenhuma intervenção, vamos então vamos passar para a prece final, porque depois temos a continuação dos trabalhos, não é? Ainda por cima hoje, para além dos trabalhos habituais, ainda vamos ter uma ação de formação das 6 às 8, não é? Das 6 às 8, com palestrários, já cá estão as alunas da formação. Pronto, olha, então vamos terminar. E se a música quiser, quer, já deu o sinal. E então agora, ao som desta música, vou convidá-los a cerrar os olhos e vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, o ser que nos criou, que nos ama, que nos deu toda a perfeição que qualquer corpo de um ser vivo acarreta, que traz consigo. Vamos agradecer por todas as facilidades que esse mesmo corpo nos permite. Vamos agradecer pela família, pelos amigos, pelo amor, por termos um teto que nos abriga, por termos emprego, alimento, vestuário. Vamos agradecer tudo isso, que por vezes, por darmos como garantido, até nos esquecemos de reconhecer que necessita de gratidão. Por isso, gratidão, meu Deus, por todas as benesses que nos deste e que nos dás. A Jesus, o nosso amado irmão maior, que é o mentor do planeta Terra, agradecemos o amparo, o carinho, a proteção e o amor que nos dá todos os dias das nossas vidas. Vamos também agradecer à equipa espiritual desta casa, que tanto trabalha em prol do bom ambiente que aqui se vive, em prol do bem-estar, da saúde, quer psicológica, quer física, quer espiritual, de todas as pessoas que aqui se deslocam, e a que estamos tão gratos por tal acontecer. E agradecemos também ao guia espiritual de cada um de nós, ou anjo da guarda, como ele quisermos chamar, pela ajuda que diariamente nos dá, desde que nascemos, desde que encarnamos, que está connosco nos bons momentos
mas principalmente nos maus momentos da nossa vida. Quando as dores, as emoções negativas nos assolam, eles estão lá para nos dar o abraço amigo, o consolo de que tanto necessitamos. Por isso, o nosso agradecimento tem que ser imenso. E vamos também pedir a toda esta espiritualidade que mencionamos ajuda para todos nós, para todos e para cada um de nós. Para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos amigos, também para aqueles que não gostam de nós e principalmente para o planeta Terra e para todos aqueles que neste momento estão em sofrimento. Sofrimento físico, psicológico, moral e espiritual. Quero endereçar um pedido especial para os habitantes de Gaza, principalmente as crianças, e que sensibilizem o coração dos homens para que termine tal horror. E assim, sabendo que Jesus está ao além, que Deus nada faz sem uma razão, vamos agradecer com a maior das gratidões todo o amparo e toda a ajuda que nos dão. Bem-aja a todos. E pronto, e agora despedimos-nos de quem está a acompanhar-nos em casa. Sábado, para a semana há mais, sempre um tema diferente, um palestrante diferente. E até à próxima semana. Tudo bom para todos.